Olá, eu sou a Márcia Bonomi, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e um pouco grisalhos. Eles estão na altura do ombro, tá muito bagunçado, porque foi meu próprio filho que bagunçou. Uso óculos, tô com uma manta com listras em tom de vermelho, terracota. Atrás tem um quadro escrito Centro de Forças, tá meio sem dar para ver direito, e do lado tem um macaco de pelúcia que é do meu filho. Eu vim aqui falar uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: muitas pessoas, né, quando vão fazer mapa de trânsito, a gente vai falar a respeito dos aspectos dos planetas que estão hoje no céu em relação aos planetas no mapa natal. Isso cria aspectos e através desses aspectos a gente consegue entender como que tá o geral, assim, né? Todas as áreas da vida. E em algumas áreas vão ter mais aspectos acontecendo, em outras não. Então, primeiro, não tem como a gente ler a vida inteira da pessoa, é impossível, porque o que o astrólogo faz, ele vai onde os trânsitos estão apontando. Então, a gente vai buscar informação no lugar aonde está tendo aspecto com trânsitos mais fortes. E aí a gente pode ter uma infinidade de situações, né? Então, por exemplo, eu posso ler para uma pessoa que Júpiter está fazendo uma conjunção com o Sol dessa pessoa na casa 5. Aí ela vai me perguntar o que é casa 5, eu vou falar que é casa da criação, da originalidade, de namoros, de romances, de filhos, etc e tal. E o que é Júpiter? Júpiter é um planeta de expansão, né? O Júpiter, ele entra dentro de uma área, ele ajuda a expandir. Então, se ele entra dentro de uma área que está organizada, vão aparecer formas daquela organização crescer mais. E se entra numa área que está desorganizada e bagunçada, a bagunça vai ganhar uma proporção que a pessoa vai entender que daquele jeito não tem como. Ela vai ter que mudar a forma de organizar. Aí tá. Aí falei lá para aquela pessoa que aquela casa é de romance, de filhos, seja lá o que for. E vou ler mais outros tantos aspectos que tiverem algo para ser dito. A tendência de muitas pessoas é sair com a memória na frase que eu falei, que é o algo mais legal, beleza? A pessoa sai com o áudio, ela vai poder ouvir 1000 vezes se ela quiser. Mas é difícil, a maioria não escuta. Eu sou uma que não escuto. E aí a pessoa, ela acha que uma fada vai fazer as coisas acontecerem simplesmente. E olha que eu aviso, eu falo, entenda uma coisa,
Isso, o que a gente está olhando, é simplesmente uma imagem e que está contando uma história e eu estou traduzindo essa história. Absolutamente nada nesse desenho vai se mover. Esse desenho, ele é movido pela vida, pela própria pessoa, que é a pessoa dona daquele mapa. Então, tudo o que nós, astrólogos, passamos de informação vai acontecer ou não vai acontecer, em primeiro lugar, em função do entendimento, do movimento da pessoa, do quanto ela vai se apropriar daquilo e tá aberta para aquilo acontecer ou fazer aquilo acontecer. Não precisa ser só essa casa 5, pode ser uma coisa relacionada com o trabalho, né? Mas aquilo não vai acontecer se a pessoa não trabalhar para que aquilo aconteça. Então, isso é uma coisa que eu percebo que acontecem muitas, muitas ações não acontecem, muitas coisas não acontecem. Mas não é porque o astrólogo não acertou, porque o astrólogo ele não joga jogo de azar. O astrólogo ele faz uma leitura em cima de uma configuração que está muito associada a dados astronômicos e ele lê sinais. Você pode aprender a ler sinais e ele vai te passar, traduzir a leitura, né? Então, não tem erro e acerto, tem entender ou não entender. Se você não entendeu, pergunta para o astrólogo ou para a astróloga, beleza?